Você sabia que um dos homens mais temidos e cruéis da Segunda Guerra Mundial nasceu em uma pequena vila austríaca? Seu nome é Odilo Globoknik, e ele foi uma das figuras-chave por trás do genocídio de milhões de pessoas durante o Holocausto. Mas o que exatamente levou um homem comum a se tornar uma das peças centrais de uma das maiores tragédias da humanidade? Neste vídeo, vamos contar a história de sua ascensão, seu papel nas atrocidades nazistas e como ele foi finalmente capturado. Prepare-se para uma jornada assustadora pelas sombras da história. Odilo Globoknik nasceu em 21 de abril de 1904, em Władysław, uma pequena cidade localizada no que hoje é o sul da Polônia, na região da Alta Silésia. Seu nascimento ocorreu em uma Polônia que, até pouco tempo antes, era dividida entre as potências da Prússia, Áustria e Rússia, sendo apenas recentemente reunificada após a Primeira Guerra Mundial. Essa história de fragmentação política e social marcou profundamente a sua juventude. Sua família era de classe média baixa, com fortes raízes na região da Silésia, uma área predominantemente industrial, de grande importância econômica e estratégica. A cidade de Władysław, embora pequena, era parte de uma região com grande diversidade étnica e religiosa. A Alta Silésia era um ponto de encontro de alemães, poloneses e tchecos, com disputas territoriais e culturais constantes. O pai de Globoknik, um trabalhador de origem alemã, era um homem rigoroso, com fortes crenças nacionalistas. A mãe, por outro lado, tinha origens polonesas, o que trouxe uma mistura de identidades e influências culturais à sua formação. A convivência em um ambiente de tensões étnicas e políticas moldou seu caráter e suas primeiras percepções sobre identidade nacional. Durante a infância, Globoknik teve uma educação bastante rígida. O sistema educacional da época não era moderno, e ele foi ensinado em uma escola local em uma cidade marcada pela diversidade cultural. Embora o currículo fosse focado nas disciplinas tradicionais, ele foi influenciado por uma forte ênfase nas histórias de heróis nacionais e símbolos de unidade e orgulho. Esse ambiente o expôs ao nacionalismo, o que mais tarde o impulsionaria a se alinhar com ideais de extrema-direita. Exploração do ambiente social e as tensões políticas do pós-Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial teve um impacto profundo na Europa Central, e a região da Silésia não foi exceção. Quando Globoknik era jovem, a Alta Silésia vivia um período turbulento, com fronteiras instáveis e diversas tentativas de separação e integração, tanto a Alemanha quanto a Polônia. A derrota da Alemanha e o Tratado de Versalhes de 1919, que redefiniu o mapa político europeu, trouxe mais insegurança e frustração à região. Essa incerteza política era sentida em todas as esferas da vida cotidiana, desde as famílias até as ruas de Władysław. O movimento nacionalista polonês ganhou força na década de 1920 e muitas pessoas da região, incluindo o próprio Globoknik, começaram a se questionar sobre sua identidade e lealdade. Muitos poloneses que haviam sido parte do Império Austro-Húngaro ou da Prússia se viam divididos entre lealdades culturais e políticas conflitantes. No início da década de 1920, a Polônia era um estado novo e frágil, recém-nascido após a Primeira Guerra Mundial, e enfrentava ameaças internas e externas. A ideia de recuperar o território perdido e fortalecer a identidade polonesa estava na mente de muitos cidadãos. No entanto, a região da Silésia foi marcada por protestos e revoltas contra a presença alemã, o que culminou em uma série de guerras de fronteira que dividiam famílias e comunidades. Esse contexto político caótico foi um terreno fértil para o surgimento de movimentos radicais. A ascensão do nacionalismo polonês foi acompanhada por um crescente movimento de extrema-direita em toda a Europa. O Partido Nacional Socialista Alemão, nazismo, e as ideias de Adolf Hitler começaram a ganhar popularidade na Alemanha, e essas ideias se espalharam rapidamente para as regiões vizinhas, incluindo a Polônia. A convivência com essas tensões fez com que Globoknik se sentisse atraído por ideais mais radicais. Embora ele fosse jovem, os acontecimentos que cercavam o nascimento da República da Polônia e as tensões com a Alemanha o moldaram,
fazendo-o perceber que para sobreviver e prosperar, seria necessário alinhar-se a um movimento forte e revolucionário. Primeiros contatos com o nacionalismo e movimento de extrema-direita na Europa. A década de 1920 foi crucial para o desenvolvimento das ideias políticas de Globoknik. Durante sua adolescência e juventude, ele começou a se envolver com grupos de extrema-direita, cuja ideologia rejeitava o liberalismo e o socialismo, preferindo um nacionalismo agressivo e militarista. Esses grupos eram inspirados tanto pela ascensão do fascismo na Itália, quanto pelas primeiras movimentações nazistas na Alemanha. O fascismo de Benito Mussolini, na Itália, teve uma grande influência sobre os jovens de sua geração, e a ideia de uma ordem nova, baseada em uma hierarquia rígida, militarismo e pureza racial, ganhou terreno. Globoknik, como muitos jovens da sua época, foi seduzido por essas ideias, que prometiam restaurar a grandeza nacional e oferecer uma alternativa ao caos e à insegurança do pós-guerra. Em 1929, com 25 anos, Globoknik finalmente entrou para o Partido Nacional Socialista Alemão, onde suas crenças nacionalistas e fascistas foram aprofundadas. Ele se alinhou com a ideia de que os povos germânicos estavam sendo ameaçados pela decadência do mundo moderno e que somente um regime forte e autoritário poderia restaurar a ordem e o poder. Ele não apenas adotou essas crenças, mas se tornou fervorosamente dedicado a espalhá-las. A ideia de pertencimento a um movimento de elite, como a SS, com sua promessa de uma nova ordem baseada na pureza racial e na hierarquia, ressoou profundamente com suas crenças já formadas. Sua afiliação com o movimento nazista não foi apenas uma adesão política, mas uma verdadeira transformação ideológica. A partir de então, sua carreira no regime nazista se tornaria cada vez mais violenta e imersa em questões de controle racial e étnico, que levariam à sua participação Após direta sua no juventude Holocausto. Marcada por um crescente interesse nas ideologias de extrema-direita, Odilo Globoknik decidiu que o Partido Nazista era o movimento ideal para realizar seus ideais de nacionalismo e pureza racial. A influência das tensões políticas e do fascismo europeu o tornaram um aliado natural do Partido Nacional Socialista Alemão, NSDAP, que estava se expandindo rapidamente em toda a Europa. Globoknik, já em 1929, entrou em contato com figuras proeminentes da extrema-direita, como Heinrich Himmler, um dos maiores expoentes do nazismo e futuro chefe da SS, de Schutzstaffel, que se tornaria uma figura central na vida de Globoknik. Himmler, que compartilhava uma visão de uma sociedade baseada em uma hierarquia racial rígida e na exclusão dos chamados indesejáveis, encontrou em Globoknik um aliado perfeito para suas ambições. O jovem Globoknik foi atraído pela visão de Himmler de um mundo onde a pureza racial e a autoridade absoluta seriam preservadas. A SS, Schutzstaffel, criada originalmente como uma força de proteção pessoal para Adolf Hitler, logo se transformaria em uma máquina brutal e genocida, e Globoknik via nela uma oportunidade para expressar seus ideais de maneira mais prática e agressiva. A relação de lealdade entre Globoknik e Himmler foi extremamente significativa. Himmler, um dos maiores arquitetos do Holocausto, viu em Globoknik um homem de confiança que poderia aplicar as políticas nazistas de forma eficaz e impiedosa, principalmente nas áreas da Polônia ocupada e nas regiões do leste da Europa. A afinidade entre os dois homens só se intensificaria com o tempo, pois ambos compartilhavam uma visão distorcida do destino racial da Alemanha e da necessidade de erradicar os inimigos da raça ariana. O impacto da ideologia nazista na sua formação e seu compromisso com o regime adesão ao Partido Nazista, não foi apenas uma escolha política para Globoknik, mas uma verdadeira transformação ideológica. Ele foi profundamente afetado pela visão de mundo de Adolf Hitler, que pregava a supremacia da raça ariana e via a luta contra os judeus, eslavos e outros povos como uma guerra de existência. Ao longo da década de 1930, a doutrina nazista, com suas ideias de pureza racial, antissemitismo, nacionalismo agressivo e a noção de que os não-arianos eram uma ameaça à integridade da nação, tornou-se a base de sua visão de mundo. Globoknik absorveu essas crenças com grande fervor
Ele via a questão racial como o maior desafio de seu tempo e acreditava que a solução final, proposta por Hitler, era essencial para garantir a sobrevivência da Alemanha. Em seus primeiros anos no partido, Globoknik se dedicou ao estudo das obras de Hitler, como Mein Kampf, e passou a compartilhar a visão de que a Alemanha deveria expandir seu território e dominar outros povos, eliminando aqueles que eram considerados inferiores. Sua formação dentro do Partido Nazista e sua interação com a ideologia de Hitler o tornaram cada vez mais comprometido com o regime. Ele não era apenas um seguidor. Ele se tornou um dos executores mais eficientes e cruéis das políticas nazistas, aplicando-as com grande zelo. A ideologia nazista, com suas promessas de poder, ordem e controle, deu a Globoknik um propósito que ele sentiu ser sua missão de vida. Isso o levou a não questionar as atrocidades cometidas pelo regime, mas, ao contrário, a se tornar um dos principais responsáveis pela implementação. Essa radicalização ideológica culminou em seu compromisso absoluto com o regime, levando-o a trabalhar incansavelmente para alcançar as metas do regime nazista, muitas vezes de maneira mais violenta e impiedosa do que os próprios superiores de Hitler poderiam esperar. Ele via o assassinato em massa e a destruição dos inimigos da raça ariana como uma necessidade histórica, algo que ele acreditava ser uma tarefa sagrada. Globoknik fez a escolha decisiva de se juntar às forças paramilitares nazistas, a SS, Schutzstaffel, uma organização inicialmente formada como uma força de proteção pessoal para Adolf Hitler. A SS era uma das organizações mais poderosas e temidas do regime nazista, responsável por ações militares e pela repressão de qualquer forma de resistência interna. Foi uma decisão estratégica que lhe permitiu ascender rapidamente dentro da hierarquia nazista. A SS não era apenas uma força policial, era a força de elite do regime, com controle absoluto sobre a segurança interna e a execução das políticas mais extremas de repressão. A organização logo se tornaria sinônimo de terror e extermínio em massa, e Globoknik encontrou na posição rapidamente seu valor para a SS. Sua capacidade de tomar decisões rápidas, sua obediência rígida às ordens e seu compromisso absoluto com a ideologia nazista fizeram dele um membro essencial da organização. Sua primeira grande responsabilidade foi a administração da ocupação da Polônia e, posteriormente, o controle de regiões da União Soviética. Globoknik trabalhou diretamente com outras figuras-chave da SS, como Reinhard Heydrich e Adolf Eichmann, para implementar as políticas de extermínio em massa, principalmente contra os judeus e outros grupos considerados indesejáveis. Sua ascensão na SS foi meteórica. Em 1941, Globoknik foi nomeado para comandar o distrito de Lublin, na Polônia, onde supervisionaria a implementação das políticas de extermínio, principalmente por meio da criação de campos de concentração e extermínio. Seu trabalho na região consolidou sua posição como um dos principais responsáveis pela execução da solução final. Ele supervisionou pessoalmente os campos de extermínio de Belzec, Sobibor e Treblinka, todos locais onde dezenas de milhares de judeus foram assassinados. A SS, sob a liderança de Himmler e com a colaboração de Globoknik, se tornaria a espinha dorsal do regime nazista e a organização encarregada de executar os planos mais macabros do Terceiro Reich. A ascensão de Globoknik dentro da SS não foi apenas uma ascensão de poder, mas uma ascensão moralmente desoladora. Ele se tornou um dos principais responsáveis pela implementação do Holocausto, não apenas por sua posição, mas também pela sua implacável lealdade. A entrada de Odilo Globoknik na SS, Schutzstaffel, em 1931, marcou o início de uma carreira meteórica dentro do Partido Nazista, especialmente devido à sua dedicação inabalável à causa e à sua capacidade de implementar as ordens do regime de maneira eficaz e impiedosa. O trabalho de Globoknik na SS foi caracterizado por uma ascensão rápida nas fileiras da organização paramilitar, com sua lealdade e fervor nazista, ganhando a atenção de Heinrich Himmler, o chefe da SS. Nos primeiros anos dentro da SS, Globoknik se destacou por sua habilidade em lidar com situações complexas
e sua obediência inquestionável às ordens. O fato de ser um dos poucos que demonstrava total comprometimento com as ideologias de pureza racial e exterminação fez com que se tornasse uma peça-chave na execução das políticas mais radicais do regime. Sua rápida ascensão pode ser atribuída à sua disposição em adotar práticas violentas e brutais, além de sua habilidade em organizar e coordenar operações massivas, como as que envolviam o extermínio de judeus e outras minorias. Sua nomeação para posições de comando em diversas partes da Polônia ocupada foi a primeira grande demonstração de sua importância para a SS. Ele assumiu, entre outras funções, a liderança das operações de limpeza étnica e controle da população nos territórios recém-conquistados pelos nazistas. A habilidade de Globoknik em administrar essas operações, sempre com uma postura implacável, rapidamente lhe rendeu mais responsabilidades e consolidou sua posição de destaque dentro da SS. A partir de 1941, quando a Alemanha nazista iniciou sua invasão da União Soviética e ocupou vastas áreas do leste europeu, a SS precisou expandir suas operações de controle e repressão nas regiões conquistadas. Foi nesse contexto que Globoknik recebeu uma de suas missões mais significativas: supervisionar a administração da ocupação na Polônia e, posteriormente, em áreas da União Soviética. Como comandante do distrito de Lublin, na Polônia, ele foi encarregado de implementar as políticas de extermínio em massa, principalmente através da construção de campos de concentração e extermínio. Sob a orientação de Himmler, Globoknik foi responsável pela implementação de uma série de operações brutalmente eficazes que visavam a eliminação das populações judaicas, eslavas e outras minorias, bem como a repressão à resistência. A nomeação de Globoknik para essa posição teve um objetivo claro: garantir que as operações de extermínio fossem conduzidas com a máxima eficiência e sem piedade. Ele foi um dos principais responsáveis pela criação dos campos de extermínio de Belzec, Sobibor e Treblinka, locais onde dezenas de milhares de judeus foram assassinados, além de prisioneiros de guerra soviéticos e outros indesejáveis do regime nazista. A função de Globoknik nas áreas conquistadas não se limitava apenas ao comando de campos de concentração. Ele também era responsável pela deportação de judeus e outros grupos para esses campos, organizando as operações com uma precisão e crueldade que logo o tornaram conhecido como um dos mais eficientes e brutais oficiais da SS. Sua administração foi marcada pelo uso do terror, pelo controle absoluto da população e pela busca implacável pela execução da solução final de Hitler. Além disso, Globoknik manteve uma comunicação constante com Himmler, que lhe dava total liberdade para realizar suas operações. A confiança que Himmler depositava nele era evidente, já que ele não apenas executava as ordens de maneira impiedosa, mas também aplicava as políticas de extermínio de forma ainda mais meticulosa e eficiente do que muitos de seus superiores esperavam. Exigências de lealdade e seu fanatismo em relação à ideologia nazista. A lealdade de Globoknik ao partido nazista era absoluta, e ele era conhecido por sua adesão feroz à ideologia de Hitler, especialmente em relação à questão racial e à eliminação de inimigos da raça ariana. O fanatismo de Globoknik não tinha limites. Ele acreditava sinceramente na missão do regime e na necessidade de eliminar todas as ameaças ao puro povo germânico. Sob a orientação de Himmler, Globoknik se tornou um dos maiores defensores do antissemitismo e das políticas de extermínio em massa. Ele via a exterminação dos judeus não apenas como uma ordem do regime, mas como uma necessidade histórica para o futuro da humanidade. Para ele, a obediência às ordens de Hitler não era uma questão de dever, mas de cumprimento de uma missão sagrada, uma guerra total contra aqueles que consideravam inferiores. Em 1941, a Alemanha nazista avançava com sua ocupação do território polonês, e a cidade de Lublin, localizada no leste da Polônia, tornou-se um dos centros de operações do regime no território ocupado. A região da Polônia, dominada por uma grande população judaica, foi uma das áreas mais visadas para implementar as políticas de limpeza étnica e a solução final. Foi nesse contexto que Odilo Globoknik
foi designado para tomar o controle da região, uma decisão estratégica de Himmler, que acreditava que Globoknik possuía a combinação necessária de brutalidade e eficiência para lidar com as complexas operações de repressão e exterminação. Ao chegar a Lublin, Globoknik rapidamente consolidou sua posição como líder de operações destinadas a destruir as comunidades judaicas locais. Sua primeira grande ação foi organizar a deportação em massa de judeus para os campos de extermínio. A cidade se tornou o centro de uma rede de campos de concentração e extermínio que Globoknik supervisionou com mão de ferro, incluindo o campo de Belzec, um dos maiores centros de extermínio da história. Em 1942, Globoknik foi diretamente responsável pela criação do campo de extermínio de Belzec, que tinha como objetivo exterminar judeus da Polônia e outras regiões da Europa ocupada pelos nazistas. Sob sua supervisão, a Action Reinhard, a operação destinada a exterminar as populações judaicas da Polônia, foi implementada com eficácia. Belzec foi um campo particularmente brutal, onde as vítimas eram sistematicamente exterminadas com o uso de câmaras de gás. A chegada de milhares de judeus ao campo, muitos dos quais foram levados diretamente das ruas de Lublin e outras cidades polonesas, foi apenas o começo da jornada de terror que Globoknik e seus subordinados impuseram à população judaica. O comandante da SS não apenas coordenou a deportação de judeus para os campos, mas também foi responsável por estabelecer os métodos de assassinato em massa, que incluíam a utilização de veículos de gás, tremendo um número impressionante de vidas. Globoknik não demonstrava piedade alguma, e sua liderança foi caracterizada pela eficiência na execução das ordens, sem remorso por parte dele. A Polônia ocupada era uma das regiões onde a política de limpeza étnica nazista encontrou sua expressão mais violenta e sistemática. A ideia por trás da limpeza étnica era remover qualquer grupo considerado indesejável para o regime nazista, especialmente os judeus, eslavos e outras minorias. Como parte dessa política, os judeus poloneses foram forçados a viver em condições desumanas, em guetos superlotados, enquanto eram gradualmente despojados de suas propriedades. Sob a liderança de Globoknik em Lublin, as políticas de limpeza étnica foram executadas de forma implacável. Lublin se tornou um ponto central na implementação dessas políticas, com o uso de campos de concentração, trabalhos forçados e as temidas deportações. O sistema de guetos, onde os judeus eram forçados a viver em condições insalubres e desumanas, foi uma das ferramentas usadas para controlar a população, ao mesmo tempo em que impunha uma segregação brutal. Globoknik supervisionava pessoalmente a transferência de judeus para campos como Belzec, Sobibor e Treblinka. As pessoas eram tratadas como peças descartáveis, levadas para a morte em massa com um grau de organização que visava tornar o genocídio o mais eficiente possível. Ele também implementou outras medidas de repressão, como a proibição de judeus saírem dos guetos, o confisco de bens e a adoção de um regime de terror absoluto. Além disso, Globoknik também foi responsável por organizar ações de extermínio, onde as populações eram reunidas e conduzidas a campos de extermínio em massa. A brutalidade dessas operações não tinha limites. Os métodos de execução eram rápidos e eficientes, e muitas vezes as vítimas eram forçadas a caminhar longas distâncias até os campos, onde a morte os aguardava. Aqueles que eram incapazes de caminhar ou que tentavam escapar eram mortos no caminho, muitas vezes de forma sumária. A limpeza étnica de Globoknik não se limitava apenas ao extermínio em massa, mas também envolvia a destruição completa das identidades culturais e sociais das populações-alvo. As comunidades judaicas foram devastadas, suas sinagogas destruídas e suas tradições e práticas apagadas de forma sistemática. Ele implementou essas políticas com a crueldade que caracterizaria sua gestão em outros campos, sem questionar o valor humano de suas vítimas. A resistência dentro da Polônia ocupada era forte e diversificada. Partisãs, como os membros da Armia Krajowa, Exército Nacional Polonês, e outros grupos de resistência poloneses e soviéticos lutavam constantemente contra os nazistas.
Essa resistência, embora significativa, foi esmagada com brutalidade pelos nazistas, que não permitiam qualquer oposição ao regime. Globoknik foi implacável no combate à resistência. Ele organizou operações de repressão em larga escala contra qualquer um que fosse suspeito de colaborar com a resistência. As táticas de repressão incluíam a execução de civis inocentes como punição coletiva, o que visava espalhar o medo e eliminar qualquer tentativa de insurreição. Os campos de concentração sob seu comando não eram apenas locais de extermínio, mas também centros de tortura e repressão física. Ele também implementou a prática de executar prisioneiros de guerra soviéticos e qualquer um que fosse considerado uma ameaça direta ao regime nazista. Os prisioneiros eram frequentemente usados em trabalhos forçados até sua exaustão total, e aqueles que eram incapazes de trabalhar ou resistiam eram mortos em grande número. Além disso, Globoknik supervisionava a brutal repressão das minorias étnicas e religiosas, especialmente os ciganos, que também eram alvo da política nazista de limpeza étnica. A brutalidade de Globoknik em Lublin tornou-se um símbolo da repressão violenta do regime nazista. Sua forma de governar, baseada em terror e destruição, representava o ápice da crueldade que os nazistas impuseram aos territórios ocupados. Para ele, a resistência não era apenas um obstáculo militar. Era um pecado que deveria ser erradicado. E ele estava disposto a aplicar qualquer método necessário para garantir a completa obediência e submissão de qualquer um que ousasse desafiar o regime. Em 1942, a brutalidade das operações nazistas atingiu um novo nível quando Odilo Globoknik foi designado para administrar alguns dos mais notórios campos de concentração e extermínio no leste da Europa. Com a responsabilidade de gerenciar a política de extermínio em massa de judeus, prisioneiros de guerra soviéticos e outras minorias, Globoknik se tornou uma figura central na implementação da solução final, o genocídio em escala industrial orquestrado pelos nazistas. Sua nomeação para o comando de campos como Belzec, Sobibor e Treblinka, todos localizados na Polônia ocupada, foi um reflexo da confiança que Heinrich Himmler, chefe da SS, depositava em Globoknik. Ele havia se destacado pela eficiência nas operações de deportação e extermínio, e sua dedicação às políticas nazistas tornou-o a escolha ideal para liderar a execução da Action Reinhard, o programa destinado à exterminação sistemática dos judeus da Polônia. Nos campos que supervisionava, Globoknik teve liberdade para aplicar métodos cada vez mais eficazes de extermínio, que variavam de gás tóxico a tiroteios em massa e experimentos médicos, sempre com o objetivo de exterminar o maior número possível de pessoas no menor tempo. Ele não apenas coordenou as operações de extermínio, mas também gerenciou a logística necessária para que esses campos funcionassem sem interrupções, desde a coleta de prisioneiros até o descarte dos corpos. Sob seu comando, esses campos de morte operaram com uma eficiência implacável, exterminando dezenas de milhares de vidas diariamente. A Action Reinhard, ou Operação Reinhard, foi o nome dado ao plano sistemático de extermínio de judeus e outras populações em áreas da Polônia ocupada. Criada em 1942, sob a liderança de Globoknik, a operação tinha como objetivo a eliminação de todos os judeus da Polônia, que na época formavam uma das maiores populações judaicas da Europa. A operação foi nomeada em homenagem a Reinhard Heydrich, um dos principais arquitetos do Holocausto, que foi assassinado em 1942. A Operação Reinhard representou a fase mais brutal do Holocausto, onde as vítimas foram coletadas, transportadas e assassinadas de maneira sistemática. Globoknik foi nomeado pelo regime nazista para coordenar a execução dessa operação, e ele tomou as rédeas da Action Reinhard com uma abordagem impiedosa e altamente eficiente. A tarefa de exterminar milhões de judeus foi organizada com um nível de organização militar, utilizando transporte em massa, métodos de gasificação e outras formas de assassinato. Sob sua liderança, a operação de extermínio foi expandida para incluir campos de extermínio como Belzec, Sobibor e Treblinka, locais onde milhões de judeus foram enviados para morrer. A Action Reinhard
foi um marco na história do Holocausto, e seu sucesso dependia da implementação rigorosa de métodos para maximizar o número de vítimas. Globoknik supervisionava pessoalmente a construção e operação dos campos de extermínio, empregando formas de assassinato em massa que incluíam câmaras de gás, fuzilamentos em larga escala e cremação dos corpos das vítimas para apagar qualquer vestígio dos crimes cometidos. A eficiência com que Globoknik administrava os campos de extermínio tornou a operação um exemplo do mais alto grau de crueldade e eficiência nos planos de extermínio nazistas. Não apenas os judeus poloneses, mas também aqueles de outras partes da Europa foram vítimas da Action Reinhard, sendo transportados para os campos de extermínio sob a supervisão direta de Globoknik. Em Belzec, Sobibor e Treblinka, o exterminador frio e calculista que Globoknik se tornou foi o responsável por milhares de mortes diárias. Os campos de concentração e extermínio de Belzec, Sobibor e Treblinka, sob a administração de Globoknik, foram alguns dos locais mais horríveis e letais da história humana. Eles não eram campos de trabalho ou de detenção temporária. Eram centros de morte em massa, projetados para eliminar rapidamente toda uma população. As condições nesses campos eram extremamente desumanas e os métodos de assassinato eram minuciosamente planejados para garantir que as vítimas fossem exterminadas sem demora. Belzec foi o primeiro campo de extermínio operado sob a Action Reinhard. Inaugurado em março de 1942, ele foi projetado como um campo de morte em larga escala. As vítimas eram transportadas de vagões de trem, muitas vezes sem saber o que lhes aguardava. Ao chegar a Belzec, os prisioneiros eram levados para câmaras de gás, um dos campos de extermínio mais mortais, através do sob uso a de administração monóxido de de Globoknik, proveniente o campo de foi motores de projetado de caminhões. maneira similar O número a de Belzec, vítimas em Belzec com a é principal estimado em diferença cerca sendo de sua 600 mil capacidade judeus, de processar sendo o que a número maioria maior deles foi prisioneiros. assassinada nas câmaras de gás. Estima-se que entre Logo após a chegada ao 170 campo, mil e 250 mil judeus foram assassinados em Sobibor, a maioria através das câmaras de gás. Sobibor também ficou marcado por uma tentativa de revolta dos prisioneiros em 1943, quando um grupo de prisioneiros conseguiu matar alguns dos guardas nazistas e escapar. Embora a maioria dos fugitivos tenha sido capturada e executada, o evento demonstrou a resistência das vítimas, mesmo em face da morte iminente. Treblinka foi o maior e mais infame campo de extermínio sob o comando de Globoknik, e sua história é um dos relatos mais atrozes do Holocausto. Treblinka foi projetada para exterminar judeus de maneira ainda mais eficiente do que os outros campos, com uma capacidade de matar até 20 mil pessoas por dia. Os campos sob a supervisão de Globoknik eram sinônimos de tortura, com os prisioneiros sendo mortos. As vítimas eram submetidas a condições desumanas de julgamento desde o momento de sua chegada. As vítimas eram até o momento de sua execução. Câmaras de gás. Muitas vezes, alguns casos, os prisioneiros eram forçados a caminhar longas cerca de 870 mil judeus até as câmaras de gás. Treblinka. E a morte era rápida, mas implacável. O campo de Treblinka, em particular, ficou conhecido pelo número impressionante de mortos que ele abrigou e pela maneira como a morte se tornou uma rotina diária. O trabalho de Globoknik não se limitava a administrar os campos de extermínio. Ele também supervisionava as operações de cremação, garantindo que os corpos fossem completamente destruídos. Treblinka foi o maior para eliminar qualquer prova do genocídio sob a supervisão de usando fornos crematórios e outras técnicas. É considerado um dos locais mais cruéis vítimas e eficazes do genocídio perpetrado muitas vezes eram jogadas localizado na Polônia ocupada, tentando apagar toda a evidência dos crimes cometidos. Treblinka foi parte do sistema de campos de extermínio, criados para implementar a solução final, o plano dos nazistas para exterminar a população judaica europeia. A construção de Treblinka começou em 1942, com o objetivo de extermínio rápido e eficiente. Ao contrário de outros campos de concentração, como Auschwitz, que também serviam para trabalhos forçados, Treblinka foi projetado exclusivamente para o assassinato em massa. A instalação era dividida em duas seções principais, uma para as vítimas antes da morte e outra para os processos de extermínio e cremação dos corpos. Globoknik, com a total confiança de Himmler, teve um papel direto na implementação e no comando do campo. Sua responsabilidade incluía a supervisão das operações diárias,
a coordenação do transporte das vítimas e a execução dos métodos de extermínio. Sob sua supervisão, Treblinka tornou-se um modelo macabro de eficiência mortal, com um número estimado de 870 mil judeus sendo mortos no campo até sua destruição pelos próprios nazistas em 1943, a fim de eliminar qualquer vestígio do genocídio. No início de sua operação, as vítimas eram trazidas principalmente de áreas da Polônia ocupada, mas com o tempo, o campo recebeu judeus de toda a Europa ocupada, incluindo os territórios da União Soviética. Os prisioneiros eram transportados para Treblinka em grandes trens de carga, muitas vezes em condições desumanas, sem água, comida ou ventilação adequadas. Quando chegavam ao campo, eram recebidos por guardas armados e rapidamente forçados a seguir um caminho que os levaria à morte. A participação direta de Globoknik em Treblinka não era apenas administrativa. Ele era responsável por garantir que o processo de extermínio fosse executado com a maior eficiência possível, garantindo que as vítimas fossem mortas rapidamente e sem resistência. Sob sua liderança, as vítimas eram assassinadas logo após a chegada, sem serem selecionadas para trabalho forçado, como era o caso em outros campos. O processo de extermínio em Treblinka era brutal e sistemático. A principal tática utilizada para matar as vítimas foi a câmara de gás, mas outros métodos também foram empregados para maximizar a eficácia do campo. As vítimas eram levadas diretamente de seus vagões de trem para o que era chamado de sala de desinfecção, que na realidade era a câmara de gás, disfarçada como uma instalação para tomar banho. As câmaras de gás eram enormes e projetadas para matar rapidamente grandes números de pessoas ao mesmo tempo. Utilizando gás venenoso, principalmente monóxido de carbono, as vítimas eram massacradas sem saber o que estava acontecendo até que fosse tarde demais. O monóxido de carbono era proveniente de motores de caminhões ou de uma central de gás que produzia o veneno utilizado para o massacre. Uma vez que as vítimas estavam dentro das câmaras, a porta era fechada e o gás começava a agir. O processo de morte por asfixia era rápido, mas horrível, e as vítimas frequentemente agonizavam até sucumbirem. Uma vez mortos, os corpos eram removidos das câmaras de gás e levados para a fase seguinte, a cremação. Inicialmente, os corpos eram queimados em grandes fossos de fogo. Mais tarde, fornos de cremação foram instalados para garantir que os corpos fossem completamente destruídos e que não sobrassem vestígios do genocídio. Em alguns casos, as cinzas eram espalhadas em rios ou queimadas completamente, fazendo qualquer tentativa de documentar os crimes uma tarefa impossível para aqueles que sobreviveram. A precisão com que Globoknik implementou essas táticas de exterminação em massa reflete a eficiência brutal do campo. Ele estava constantemente ajustando os métodos de operação para melhorar a eficácia das matanças. Ele incentivou a criação de câmaras de gás maiores e mais eficientes, além de aumentar a capacidade de cremação para garantir que nenhum corpo fosse deixado para trás. Os números de vítimas que passaram por Treblinka e foram exterminadas em seus limites são um reflexo da rapidez com que as operações eram conduzidas sob sua supervisão. Além de seu papel como comandante de um campo de extermínio, Globoknik também supervisionou a utilização de prisioneiros de guerra soviéticos e judeus, muitos dos quais foram capturados durante a invasão alemã. Embora a principal da União Soviética de Treblinka eram levados para campos como muitos prisioneiros, para realizar tarefas como eram forçados a trabalhar em condições desumanas e a manutenção das operações de extermínio. Esses prisioneiros eram frequentemente tratados de maneira brutal, sem qualquer tipo de humanidade ou cuidado, sendo mortos quando se tornavam excessivamente fracos ou incapazes de continuar com o trabalho. Da mesma forma, os judeus que eram inicialmente trazidos para Treblinka eram muitas vezes usados para trabalhos forçados nas etapas iniciais do processo de extermínio. Isso incluía a tarefa de remover os corpos das câmaras de gás e levá-los para as fornalhas ou fossos de cremação. Os prisioneiros que realizavam essas tarefas estavam conscientes de seu destino e, muitas vezes, morriam pouco tempo depois, seja por exaustão, doença ou execução sumária, caso fossem considerados fracos ou incapazes de trabalhar. Além disso,
Quando as operações de extermínio em Treblinka começaram a ser investigadas por membros da resistência e aliados, Globoknik implementou táticas adicionais de ocultação de evidências. Ele forçou alguns prisioneiros a destruir documentos e a eliminar qualquer vestígio que pudesse ser usado para incriminar os nazistas no futuro. O uso de prisioneiros de guerra soviéticos e judeus como mão de obra no campo era uma estratégia de eficiência macabra, que visava não apenas exterminar em massa, mas também garantir que as operações de extermínio pudessem continuar sem interrupção. Como comandante dos campos de extermínio e uma das figuras mais cruéis do regime nazista, manteve uma relação estreita e cooperativa com várias figuras proeminentes da SS e do alto escalão nazista. Entre essas figuras, destaca-se Adolf Eichmann, o principal responsável pela logística da solução final, que supervisionava a deportação em massa de judeus para os campos de extermínio. Eichmann e Globoknik compartilhavam um compromisso comum com a ideologia nazista, mas suas funções eram complementares. Eichmann se concentrou no transporte das vítimas, organizando e coordenando os trens de deportação que levavam os judeus para os campos de extermínio. Ele foi, de fato, o cérebro por trás do transporte em massa, organizando a rede ferroviária que transportava centenas de milhares de judeus para os campos sob a supervisão de Globoknik. A relação entre Eichmann e Globoknik era de confiança mútua e de um objetivo comum: a implementação da solução final. Eichmann coordenava as deportações para os campos, enquanto Globoknik era responsável por garantir que as vítimas fossem exterminadas rapidamente e de maneira eficiente. A colaboração entre eles foi essencial para a implementação do genocídio, com Eichmann organizando as operações logísticas e Globoknik executando as operações de extermínio. Além de Eichmann, Globoknik também trabalhava em estreita colaboração com outros membros da SS, como Reinhard Heydrich, um dos principais arquitetos do Holocausto e chefe da RSHA, a principal agência de segurança do regime, Heinrich Himmler, chefe da SS e responsável pela supervisão geral do aparato de extermínio, e outros oficiais da SS que estavam encarregados de supervisionar as operações de extermínio em toda a Europa ocupada. Essas relações eram marcadas pela lealdade mútua e pela visão comum de erradicar os judeus e outros indesejáveis da face da terra. Para os líderes da SS, a questão do extermínio era uma questão de pureza racial e a execução das ordens de Hitler era fundamental. Globoknik se encaixava perfeitamente nesse esquema, sendo um executor eficiente das políticas que seus superiores haviam idealizado. Globoknik e outros membros da SS trabalharam de forma coordenada para garantir que a solução final, o plano para o extermínio em massa dos judeus europeus, fosse implementada com a maior eficiência possível. Ela exigia a colaboração entre vários oficiais nazistas da política para ser bem-sucedida. Estavam no topo da cadeia de deportação. Era organizada por Eichmann, era um dos executores diretos as operações de extermínio em campos como Belzec, Sobibor e Treblinka eram supervisionadas por Globoknik. A criação de novos campos de extermínio foi, em grande parte, responsabilidade de Globoknik, que, com a orientação de seus superiores, estabeleceu uma rede de campos na Polônia para executar a morte em massa de judeus, ciganos e outros grupos perseguidos. Globoknik, por exemplo, não apenas implementou as ordens de seus superiores, mas também ajudou a expandir a rede de campos de extermínio, estabelecendo uma operação sistemática que operava com uma eficiência assassina. Enquanto Eichmann coordenava as deportações, Globoknik organizava as condições nos campos para garantir que as vítimas fossem rapidamente eliminadas. Ele supervisionava pessoalmente as operações nos campos, o que incluía a construção de infraestrutura, a formação de pessoal de apoio e a definição de protocolos para o processo de assassinato em massa. Ele também teve um papel essencial na implementação das práticas de extermínio por gás, uma das táticas mais mortais utilizadas nos campos de Treblinka, Belzec e Sobibor. A utilização de câmaras de gás, fuzilamentos em massa e a cremação de corpos foram medidas que tornaram esses campos verdadeiros locais de destruição total, onde milhões de pessoas perderam a vida sob o comando de Globoknik.
Globoknik também esteve envolvido na administração das condições de vida nos campos, que eram cruéis e desumanas. Ele garantiu que as vítimas fossem forçadas a trabalhar em condições desoladoras antes de serem enviadas para a morte, ajudando a garantir que o sistema de extermínio fosse sustentado por um ciclo contínuo de trabalho forçado e morte. A colaboração estreita entre Globoknik e os outros líderes nazistas permitiu que a solução final fosse aplicada em uma escala macabra e sistemática. A confiança que seus superiores depositavam nele era evidente, e ele rapidamente se tornou uma das figuras mais temidas e eficazes na máquina de extermínio nazista. A brutalidade de Odilo Globoknik não era apenas tolerada por seus superiores, mas, de certa forma, foi incentivada por eles. A liderança da SS, especialmente Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich, admirava a eficiência de Globoknik e a maneira como ele implementava as ordens do regime com tanta precisão. Himmler, em particular, apoiava os métodos implacáveis de Globoknik, reconhecendo nele um líder capaz de levar a cabo as políticas mais violentas do Terceiro Reich sem hesitação. As ações brutais de Globoknik eram vistas como um reflexo da pureza e da dureza que o regime nazista valorizava. Ele não questionava as ordens, mas as executava com um zelo que impressionava seus superiores. Sua lealdade irrestrita ao regime e sua capacidade de implementar a solução final de maneira implacável garantiram que ele fosse altamente valorizado dentro da estrutura da SS. Globoknik, como muitos outros membros da SS, acreditava que estava cumprindo uma missão histórica ao exterminar os judeus e outros grupos indesejáveis. Sua brutalidade foi uma resposta direta à ideologia de Hitler e aos princípios de pureza racial que Himmler e Heydrich pregavam. Ele via seu papel como parte de uma luta existencial para preservar o futuro da raça ariana, e sua disposição para usar métodos tão cruéis e desumanos estava em perfeita consonância com a visão do regime nazista. O apoio dos superiores de Globoknik, como Himmler, que o considerava um de seus subordinados mais confiáveis e eficazes, é uma evidência da natureza da liderança dentro da SS e do próprio regime nazista. A brutalidade e a crueldade das ações de Globoknik eram não apenas toleradas, mas, em muitos casos, celebradas como parte de uma missão de exterminar a ocupação nazista da Polônia foi marcada por uma repressão implacável de Hitler contra qualquer forma de resistência racialmente tanto organizada quanto individual. Sob a liderança de Odilo Globoknik, a caça aos membros da resistência polonesa, especialmente os da Armia Krajowa, Exército Nacional Polonês, tornou-se um objetivo prioritário. A resistência polonesa, que operava nas sombras, procurava sabotar as forças de ocupação, realizar assassinatos de oficiais nazistas e, em muitos casos, tentar organizar o levantamento do país contra o regime. Globoknik, que via qualquer forma de oposição como um obstáculo a ser eliminado, liderou pessoalmente várias operações para erradicar a resistência. Ele e seus subordinados rastreavam membros da resistência com uma eficácia cruel. A polícia secreta nazista, a Gestapo e as forças paramilitares da SS realizavam operações de busca nas cidades, vilarejos e até em áreas rurais, prendendo, torturando e executando qualquer um que fosse suspeito de colaborar com os resistentes. A execução de prisioneiros da resistência polonesa era muitas vezes acompanhadas de represálias violentas de espalhar contra civis inocentes e desmoralizar os opositores do regime. Coletiva. Alguns eram fuzilados sumariamente, enquanto outros eram enforcados em praças públicas, como uma maneira de demonstrar o poder absoluto dos nazistas sobre a população polonesa. Globoknik, como um dos principais responsáveis pela segurança e pela repressão na Polônia ocupada, orquestrava essas execuções com uma frieza calculista. Ele entendia que a vitória do regime dependia de uma total eliminação com que a resistência lidava com qualquer forma de dissidência, usar qualquer meio necessário a qualquer pessoa para garantir isso, que fosse percebida como uma ameaça ao regime, incluindo sacerdotes, professores, intelectuais e até crianças suspeitas de ter contato com a resistência. A captura, tortura e execução de dissidentes eram realizadas com uma violência desenfreada,
E as vítimas muitas vezes não tinham a oportunidade de um julgamento justo. Para Globoknik e seus subordinados, a punição era uma questão de ordem e disciplina, e qualquer resistência ao regime era vista como uma ameaça existencial que precisava ser esmagada sem piedade. Uma das marcas registradas da atuação de Globoknik em Lublin e outras partes da Polônia ocupada foi a utilização sistemática de tortura e execuções públicas como ferramenta de intimidação. As operações de repressão que ele comandava não se limitavam a matar os opositores. Elas envolviam uma série de táticas cruéis para aterrorizar a população e garantir que a população se mantivesse submissa ao regime nazista. As prisões e execuções eram muitas vezes acompanhadas de tortura. Prisioneiros da resistência polonesa, judeus e civis eram torturados fisicamente para obter informações ou simplesmente como uma forma de punição. A tortura incluía espancamentos, eletrocuções, a extração forçada de informações e até mesmo a execução de membros da família das vítimas, como uma forma de ensinar os outros a não se opor ao regime. A execução pública era uma das táticas mais eficazes utilizadas para desmoralizar a população e garantir que qualquer tentativa de resistência fosse abafada. Fuzilamentos e enforcamentos em praças públicas eram comuns, e as vítimas eram expostas como um aviso para quem pensasse em se rebelar contra o regime. A brutalidade dessas execuções tinha um duplo propósito: punir aqueles que ousavam resistir ao regime e, ao mesmo tempo, assustar a população em geral para que ficasse em silêncio e submissa. Globoknik supervisionava essas execuções públicas pessoalmente em várias ocasiões, garantindo que a mensagem fosse clara. O regime nazista queria que a população sentisse o peso do poder absoluto e a fúria de um sistema implacável. Para ele, a resistência não era apenas uma questão militar, mas uma questão de autoridade moral que precisava ser esmagada com uma demonstração pública de força. Essas execuções também eram uma forma de humilhar as vítimas e suas famílias. Os corpos dos executados eram muitas vezes deixados expostos por dias, como uma forma de simbolizar a supremacia do regime nazista e garantir que a população entendesse que a resistência não tinha futuro. As ações de Odilo Globoknik e a repressão brutal que ele impôs à população polonesa e aos judeus tiveram um impacto psicológico devastador sobre os sobreviventes. Para os que eram forçados a testemunhar as torturas, as execuções e a destruição de suas comunidades, os efeitos do terror eram duradouros. O medo constante de ser capturado, torturado ou executado tornava a vida nas áreas ocupadas insuportável. Muitos sobreviventes relatam ter sido marcados pelo horror das execuções públicas, que se tornaram um espetáculo de terror psicológico. Viver sob a constante ameaça de morte, sem qualquer tipo de segurança ou esperança de justiça, destruiu o espírito de muitas pessoas. A tortura e a morte indiscriminada geraram um ambiente de desconfiança total, onde qualquer um poderia ser denunciado e levado para a morte sem aviso prévio. Além do trauma imediato da violência, a repressão imposta por Globoknik e seus subordinados teve efeitos profundos nas gerações seguintes. Filhos e netos dos sobreviventes da resistência polonesa e das vítimas dos campos de extermínio cresceram com o peso do medo e da perda, tendo que lidar com a memória de seus entes queridos sendo assassinados de forma brutal. A psicologia das vítimas da repressão nazista foi marcada por um senso de impotência, dor e uma constante luta para encontrar algum tipo de significado ou recuperação. A população polonesa foi também profundamente afetada pelo trauma coletivo de perder suas casas, suas famílias e suas comunidades. A resistência ao regime nazista, embora corajosa, teve um custo muito alto, e os sobreviventes, muitas vezes, lutaram para reconstruir suas vidas após não desapareceu com o fim da guerra. O impacto psicológico da ocupação esse trauma consigo por toda a vida, de Globoknik, e as comunidades não foi apenas uma questão de perda física, enfrentaram mas com o avanço das tropas soviéticas no leste da Europa, tanto fisicamente as operações de extermínio sob o comando de Odilo Globoknik começaram a ser seriamente ameaçadas. A ocupação soviética levou ao colapso de várias infraestruturas nazistas, incluindo campos de extermínio como Sobibor e Treblinka,
que foram desmantelados pelos próprios nazistas para ocultar os crimes cometidos. A presença soviética e a resistência crescente dificultaram a continuidade das operações de extermínio. À medida que as tropas aliadas avançavam pelo oeste e as soviéticas pelo leste, Globoknik e outros altos oficiais nazistas perceberam que o fim do regime estava próximo. No entanto, ele permaneceu leal à causa, ordenando a destruição de documentos e a eliminação de evidências dos crimes cometidos. Quando os soviéticos se aproximaram de Lublin, onde Globoknik tinha um papel central, ele iniciou uma tentativa de fuga, temendo a captura e a justiça que o aguardaria. Com a aproximação das forças aliadas e soviéticas, Globoknik, como muitos outros oficiais nazistas, tentou fugir para evitar ser capturado. A reorganização das forças nazistas em território ocupado visava manter o controle das regiões em colapso. Mas com a derrota iminente, as tentativas de fuga eram comuns. Globoknik, no entanto, foi finalmente capturado, sendo uma das figuras-chave que tentaram escapar das consequências de suas atrocidades, mas sem sucesso. Com a derrota iminente do regime nazista, Odilo Globoknik tentou fugir para evitar ser capturado. Após a queda de Berlim, ele se escondeu na Áustria, utilizando disfarces e identidades falsas para se manter fora do alcance das autoridades. Globoknik, devido à sua posição como um dos responsáveis pela implementação da solução final, foi uma das figuras mais procuradas pelas forças aliadas. Sua responsabilidade nas atrocidades cometidas em campos de extermínio e pela repressão brutal na Polônia o tornaram um alvo prioritário. Após a fuga para a Áustria, Globoknik tentou se esconder em várias outras partes da Europa, incluindo a Itália e a Alemanha. Ele usou documentos falsificados e contou com redes de apoio nazistas para evitar a captura. Mas sua posição de destaque e os esforços das forças aliadas eventualmente o colocaram sob vigilância. Ele foi capturado por soldados britânicos em 31 de maio de 1945, em uma cabana nos Alpes austríacos, perto de Weissensee, onde se escondia com membros de sua equipe. Antes de ser interrogado, ele cometeu suicídio no mesmo dia ao morder uma cápsula de cianeto de potássio na cidade de Paternion. Seu corpo foi enterrado em uma cova não marcada, fora do cemitério local, após o pároco se recusar a sepultá-lo em solo consagrado. Globoknik foi um dos principais arquitetos da Operação Reinhard, responsável pelo assassinato sistemático de cerca de 2 milhões de judeus em campos de extermínio como Treblinka, Sobibor. A figura de Odilo Globoknik na Polônia continua a ser uma das mais sombrias e esquecidas da história do Holocausto. Sua participação direta na implementação da solução final, principalmente através dos campos de extermínio de Treblinka, Sobibor e Belzec, fez com que ele fosse lembrado como um dos mais cruéis perpetradores do genocídio. Embora figuras como Hitler, Himmler e Eichmann recebam maior atenção na narrativa histórica, Globoknik, pela sua posição na execução do Holocausto, representa uma face do regime nazista profundamente marcada pela crueldade sistemática e pela eficiência burocrática na morte em massa. O impacto de suas ações é visível na construção da memória histórica da Segunda Guerra Mundial, com seu nome figurando entre aqueles que executaram as ordens de extermínio de milhões, mas frequentemente ofuscado por outros nomes mais proeminentes. No entanto, a sua importância como executor direto das políticas de exterminação é essencial para entender como o regime nazista funcionou de maneira implacável, com cada um dos seus membros cumprindo um papel em uma máquina de morte interligada. A questão da responsabilidade, tanto coletiva quanto individual, pelos crimes nazistas, continua a ser um tema debatido até hoje. Globoknik é frequentemente visto como parte de um sistema em que a responsabilidade não pode ser atribuída apenas a uma figura central, como Adolf Hitler, mas também a inúmeros subordinados que executaram suas ordens com zelo e eficiência. A culpabilidade de Globoknik, embora clara em termos de suas ações, levanta questões sobre a natureza da obediência cega a ordens e o papel de cada indivíduo dentro do regime. Debates sobre a responsabilidade individual de figuras como Globoknik
Também se estendem ao questionamento sobre o quanto os indivíduos realmente tinham controle sobre suas ações dentro de uma máquina tão opressiva. Sua defesa no Tribunal de Nuremberg, embora não tenha ocorrido, teria se centrado em alegações de obedecer a ordens, uma linha de defesa comum entre outros oficiais nazistas. Esse debate sobre a obediência versus a responsabilidade moral é crucial para entender o julgamento de figuras como Globoknik. As ações de Globoknik tiveram consequências duradouras para as gerações futuras. O Holocausto, como uma das maiores atrocidades da história, deixou cicatrizes profundas não apenas nas vítimas e seus descendentes, mas também nas sociedades que testemunharam ou participaram da destruição sistemática. Para as gerações futuras, as ações de Globoknik servem como um lembrete sombrio da capacidade humana para o mal em massa, especialmente em um contexto onde a obediência e a ideologia podem desumanizar os indivíduos. O impacto psicológico sobre os sobreviventes e seus descendentes tem sido documentado extensivamente, com muitas testemunhas relatando sofrimento contínuo devido às atrocidades que testemunharam ou sofreram diretamente. O peso dessas experiências ainda é sentido hoje nas comunidades que perderam suas famílias e culturas durante o Holocausto. E a reflexão sobre o papel de líderes como Globoknik continua a ser central para o entendimento do impacto da guerra e do genocídio. Globoknik, em comparação com figuras como Hitler, Eichmann e Himmler, pode ser considerado menos conhecido, mas sua crueldade foi tão brutal quanto a dos outros criminosos de guerra nazistas. Enquanto figuras como Eichmann foram julgadas e condenadas após a guerra, Globoknik nunca teve a chance de se defender em tribunal, uma vez que morreu antes do julgamento. Sua figura, no entanto, pode ser comparada a outros oficiais da SS, como Josef Mengele e Rudolf Höss, que também executaram as políticas nazistas com um fanatismo absoluto. Assim como outros criminosos de guerra, Globoknik representa a desumanização trazida por um regime que não apenas cometeu genocídio, mas também criou uma estrutura burocrática eficiente para organizar o assassinato em massa. Sua comparação com outros membros da SS revela como a solução final foi aplicada de maneira sistemática e coordenada, com cada membro cumprindo um papel essencial na morte de milhões. Nos estudos sobre a Segunda Guerra Mundial, Globoknik é geralmente abordado como uma figura-chave na execução do Holocausto, embora muitas vezes sua história seja eclipsada por figuras mais proeminentes. Sua participação em campos como Treblinka e Sobibor e sua implicação direta na morte de milhares fazem dele uma figura central no estudo da solução final. No entanto, devido à sua morte Na educação antes do sobre o julgamento, Holocausto, sua história não Globoknik recebe muitas tanto vezes foco mencionado quanto a de no outros contexto oficiais das das operações nazistas. de extermínio em massa, servindo como exemplo do burocrata do mal, alguém que, imerso em um sistema monstruoso, executou suas funções com extrema eficácia e crueldade. Sua figura, portanto, é central para entender a natureza sistemática do genocídio e o papel que todos os membros do regime desempenharam na execução do Holocausto. Existem pontos de vista conflitantes sobre o papel de Globoknik na execução do Holocausto. Para alguns, ele foi simplesmente um executor das ordens de superiores, uma peça dentro de uma engrenagem monstruosa. Para outros, sua dedicação e empenho nas operações de extermínio o tornam tão culpado quanto as figuras mais proeminentes do regime nazista. A questão central é até que ponto ele era responsável por suas ações, considerando a estrutura de comando rigorosa da SS e a ideologia de obediência a ordens. Esses pontos de vista conflitantes ainda geram discussões acadêmicas sobre a responsabilidade individual dentro do regime nazista. Após a queda do regime nazista, muitos documentos e arquivos secretos foram revelados, expondo as ações de Globoknik e outros oficiais da SS. A abertura de arquivos históricos contribuiu para um entendimento mais claro de seu papel no Holocausto, revelando detalhes sobre suas operações nos campos de extermínio e as comunicações que ele mantinha com outros líderes nazistas. Esses documentos, encontrados em vários locais após a guerra, ajudaram a estabelecer a profundidade de sua participação no genocídio. A questão da punição e da justiça para os criminosos de guerra nazistas
incluindo Globoknik, continua a ser uma área de reflexão e debate. O Tribunal de Nuremberg, apesar de ser um marco na justiça pós-guerra, não conseguiu julgar todos os responsáveis, e muitos criminosos de guerra, como Globoknik, morreram sem enfrentar a justiça. A natureza da punição, especialmente para aqueles que evitaram o julgamento, ainda levanta questões sobre a eficácia dos processos de justiça internacional e a necessidade de mais medidas para garantir que tais crimes nunca mais aconteçam. A perpetuação das atrocidades nazistas é uma questão que persiste até hoje, com a luta pela memória histórica sendo uma prioridade para muitas comunidades, especialmente as vítimas e seus descendentes. A figura de Globoknik, como executor direto das políticas de extermínio, serve como um lembrete da necessidade de manter viva a memória do Holocausto e de educar as futuras gerações sobre os perigos do totalitarismo, do racismo e da intolerância. O legado de Globoknik é marcado por sua participação ativa nas piores atrocidades da história. Sua história é parte integrante do legado do Holocausto, e sua figura continua a ser uma representação do burocrata do mal, alguém que usou sua posição para implementar políticas genocidas com uma eficiência e frieza assustadoras. Culturalmente, Globoknik e outros como ele servem como um aviso de que, em tempos de guerra, as estruturas de poder podem facilmente levar à desumanização e à violência extrema, e que é fundamental lembrar essas lições para evitar que crimes semelhantes se repitam no futuro. A figura de Odilo Globoknik, embora muitas vezes ofuscada por outras figuras proeminentes do regime nazista, continua sendo central para a compreensão das operações de extermínio e do funcionamento do genocídio durante o Holocausto. Seu impacto nas gerações futuras, os debates sobre a responsabilidade individual e coletiva e a maneira como sua história é ensinada nas escolas são aspectos cruciais para entender o legado do Holocausto. A reflexão sobre suas ações, a justiça punitiva e a memória histórica continuam sendo tópicos relevantes e essenciais para evitar que tais atrocidades sejam esquecidas ou repetidas.